Hola chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y hoy vamos a tener una clase, vamos a aprender un poquito más sobre los pronombres indefinidos, ¿bien? Os gêneros textuais que vamos utilizar nessa aula são fotografia e el afite, né? Esse nome causa um pouquinho de estranhamento, mas a gente já vai ver do que se trata. E o objetivo da aula é promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada, sempre trazendo temas da atualidade, né? Que a gente vê no nosso dia a dia aí, para você poder aí estabelecer uma relação do que você está aprendendo com o que acontece no mundo. E nós vamos começar analisando essa imagem, esta frase que diz: nadie elige ser refugiado. Ninguém escolhe ser um refugiado. A gente tem essa imagem, várias parecidas com essa circularam nos telejornais, na internet, e nós já temos aí conhecimento, um pouco de conhecimento a respeito desse tema que é tão triste, tão importante de ser pensado, de ser refletido aí. Então observamos aí algumas pessoas se deslocando, levando aí algumas coisas, alguns possivelmente suprimentos nessas sacolas, levando aí uma esteira, um colchonete para passar a noite em algum lugar, em qualquer lugar onde eles encontrarem, uma criança no colo, o que chama muita atenção, o que nos comove muito também. Temos aí outra imagem com a mesma frase, né? Com a frase dessa campanha, nadie elige ser refugiado. Qual é o significado da palavra nadie? Então eu já acabei até traduzindo para vocês a frase, né? Por que nadie elige ser refugiado? Por que ninguém faz essa escolha? Não é uma escolha, né? Eu acho que ninguém decide, eu vou sair da minha casa, aqui do meu conforto, vou pegar a estrada a pé e vou sair, vou me deslocar daqui para um outro país sem nada, sem posses, sem condições. Então, o porquê dessa frase, né? É isso que a professora acabou de comentar. Ninguém em sua consciência toma essa decisão, essa atitude. Né? Nós temos aí a palavra nadie, que é parecida com a palavra nada do português, mas a tradução de nadie é ninguém. A saber, agora vamos ler aí na parte deste afite. Nadie elige convertir-se em refugiado. E aqui embaixo, nessas letras menores, diz assim: cada minuto, 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra, fugir da guerra, la persecución ou el terror. Então, a cada 8 minutos, né? a cada minuto, 8 pessoas deixam tudo para fugir da guerra, da perseguição ou do terror. Atividade 1. El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio o producto o bien para invitar a participar em algo ou a actuar de certa forma. Então aqui a gente tem a definição desse gênero textual, el afiche. Então aqui fala sobre uma campanha. No caso, esse afite que nós acabamos de ler, né, trata-se de uma campanha de conscientização, para que as pessoas se conscientizem que essa é a realidade de muitos, e para que, se algumas dessas pessoas chegarem até nós, até a nossa cidade, para nós tratarmos essas pessoas com humanidade e não de forma desrespeitosa, né, de alguma maneira que possa aí causar algum tipo de dano para essas pessoas. Vamos ver o que nós temos aqui na letra A. Sobre que busca persuadir el mensaje del afite, né? Sobre o que a gente acabou de conversar e ler, sobre o que, né? Busca persuadir, convencer do que? B. Que recursos verbales e não verbales emplea para convencer al receptor? Então, no afite, a gente tem ali a linguagem verbal
e temos também a linguagem não verbal presentes, né? Temos a linguagem verbal, que é expressa através das palavras, das frases, e a linguagem não verbal, que nós temos aí acesso através das imagens. Então, na B diz aí que recurso verbal e que recurso não verbal, que recurso aí através das palavras e que recurso através de imagens são usados, são empregados para convencer o leitor, al receptor, tá? Dessa mensagem, desse texto. Um tempo para você responder, procure escrever em espanhol, tá bom? Eu sei que vocês já conhecem muitas palavras e têm capacidade. Daqui a pouco voltamos para corrigir. Listo, muy bien. Vamos entonces a corregir. Entonces, ¿sobre qué busca persuadir el mensaje del afiche? Busca persuadir sobre la necesidad de respeto y comprensión que debemos tener hacia los refugiados. Aqui a professora escreveu tudo em espanhol, né? Se você tiver alguma palavrinha para acrescentar, para corrigir, observe também que a tua resposta não precisa estar exatamente igual à minha, tá? Se estiver aí num sentido parecido, tá correto. Então a mensagem ela busca convencer sobre a necessidade, né, de se respeitar, de compreender essas pessoas, esses refugiados. E na B, né, que recursos verbais e não verbais emplea para convencer al receptor? Então, recursos verbais, né? Verbal. La apelación que se hace através de las palavras. Então, é feito aí um apelo através da frase, através das palavras. Quando diz ali, ninguém escolhe ser um refugiado. É feito aí um apelo, nós podemos perceber, ele está claro. E através das imagens, da linguagem não verbal, la figura de uma persona que camina, tá? Uma pessoa aí caminhando. Los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos dan una información no concreta, indefinida ou indeterminada sobre la realidad a la que se refieren. Então, essas palavras, esse grupo de palavras que nós chamamos aí de pronomes indefinidos, né, elas têm aí a intenção de colocar uma informação que não é concreta, que não existe aí algo definido. Pelo contrário, é indefinido, é indeterminado. Também se consideram pronombres quantitativos, porque indicam um número indeterminado de objetos. Então, às vezes pode indicar sim uma quantidade, mas não é uma quantidade exata, né?
Muito longe disso, é uma quantidade inexata. Por exemplo, nadie elige ser refugiado, ninguém não é uma pessoa específica. Bien? Los de uso mais frequente. Vamos ver aí os pronomes que são usados frequentemente. Temos aí algum, alguno, alguna, algunos, né? E algunas, e uma frase. Alguns alunos faltaram. Então, alguns está indicando, de certa forma, uma quantidade, mas não é exata. Alguns quantos, né? Será que alguns são 3? São 10? Não sabemos. Outro pronome. Outro, outra, outros e outras. E aí temos a frase aí. Tenho outras gafas. Mas outras, que outras, né? Quais são? Não se diz, né? Existe uma inexatidão. Mucho, mucha, muchos e muitas. E aí a frase, recebem muita luz. Quanto que é muita? Muita luz, né? Depende muito do ponto de vista, do ambiente, né? Para determinado ambiente pode ser muita luz, para outra não o suficiente. Pouco, pouca, poucos e poucas. Isso, pouco vento. Então fez pouco vento, ventou pouco. Mas pouco, mais uma vez eu digo, pouco é quanto? Depende muito da interpretação e do contexto. Demasiado, né? O que significa algo que é demasiado, exagerado, demasiado, demasiada, demasiados e demasiadas. Então, observem aí que todos esses pronomes que a professora leu, ele tem aí a sua forma feminina e masculina, sua forma no singular e no plural. E o exemplo de demasiado, temos demasiadas perguntas, muitas, né? Muitas mesmo. Todo, toda, todos e todas. Estudio todos os dias. Cierto, cierta, ciertos e ciertas. Certa vez fui a algum sítio, né? Certa vez, quando que é certa vez? Não sabemos. Tanto, tanta, tantos e tantas. Hemos tenido tanta suerte, tanta da ideia de muita, mas a gente não sabe também a quantidade ao certo. Variação solamente em número. Então, a gente viu aqueles anteriores que variam em gênero e número, né? Ou seja, masculino, feminino, singular, plural. Acá temos os que variam solamente em número, tá? Bastante e bastantes. Hemos tenido bastante éxito. Qualquer. Aí temos aí, cualesquiera persona pueden llamar. Cualesquiera, quien quiera, quienes quiera. La policía detendrá a quienes quieran sean los ladrones. Bien? Adelante. Variação solamente em gênero, aqueles que variam só em gênero feminino e masculino. Então, vários e várias, quedamos vários dias em quarentena, nenhum e nenhuma. No tengo ningún problema. Actividad 2, chicos. El pronombre abajo usado para generalizar es nada, todo o aquel. Exercício 2. El pronombre indefinido que completa el espacio en la frase no me dejaré influenciar por político es algum, nadie o ningún. Um tempinho aí para você responder aí a atividade, já voltamos para corrigir, bien?
Muy bien. A corrigir entonces. A ver, el pronombre abajo usado para generalizar es todo, ¿está bien? Y el pronombre indefinido que completa la frase, no me dejaré influenciar por nenhum político. Então, opção C ali na 2. Uso mais frequente, nós outros temos aí os invariáveis, tá? Alguém, algo, só voltando um pouquinho, o que quer dizer invariável? É que ele tem uma forma única e fixa, né? Ele não vai mudar para singular, plural, essa coisa. Então, alguém me regalou flores, algo. ¿Sabes algo de Carmen? Más, hoy estoy más contento que ayer. Menos, tengo menos tareas que tú. Nada. En la despensa no hay nada. Nadie, no conozco a nadie en Irlanda. Y a cada día que pasa me intereso más. Actividad 3. Completa as frases com um de los indefinidos del recuadro. Temos aí algum, alguém, várias, outro, nadie, qualquiera, qualquer. Então, eu vou pedir aí que vocês façam esse exercício de leitura agora. Vocês vão ler as frases, vão observar qual aí que é a palavra que faz mais sentido, que cabe melhor dentro dessa frase. Daqui a pouquinho corrigimos. Vamos lá então, corrigindo nossa atividade 3. Hay algum quarto de banho cerca? Né? Tem um banheiro próximo? Então aí na A vou utilizar o algum. B, não tenho preferência, dame qualquer. Então eu não tenho preferência, pode me dar qualquer um. Qualquer quer dizer isso, qualquer coisa aí dentro do contexto. C, há várias recomendações para evitarlo. Utilizamos várias. Em la D, el outro dia fui a la conferência. C, E, creio que isso não lhe interessa a nadie. Eu creio que isso não interessa a ninguém. Em la F, há alguém que sepa as respostas? Né? Existe alguém que saiba? Olha o verbo aí, bem irregular, né? Sepa, saiba as respostas. G, nos viene bien qualquer tipo de ajuda. Então, a gente vai receber bem qualquer tipo de ajuda. Espero que você tenha acertado tudo, acredito que sim. Atividade 4, o pronome indefinido subrayado poderia ser traduzido ao português como
Então, o que está ali destacado é a palavra uno. Felicidade não é fazer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Pense um pouquinho aí a respeito disso, procure observar o sentido do que está dito aí nesse enunciado e aí você vai escolher o indivíduo ou ele. Pode ser uno, pode ser traduzido para o português como o indivíduo ou ele. Mais um instantinho para você refletir, pensar, responder e já vamos corrigir. Muy bien, chicos. Vamos entonces conferir nuestra respuesta. O indivíduo, né? Corresponde a alguém, tá? Então, a felicidade não é fazer lo que uno quiere, não é fazer o que os outros querem, mas sim querer lo que uno hace. Seria mais no sentido de aceitar, né? Então, as coisas, existe um entendimento e se torna mais fácil, bien? Vamos aí recapitular, lembrar o que vimos hoje, que aprendemos. Reflexionamos sobre a situação de los refugiados, leemos e analisamos um afiche, conhecemos os pronombres indefinidos variáveis em gênero e em número. Então, na aula de hoje, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Muitas gracias e hasta luego.